Texto de 1 João, por favor, meus irmãos, mais uma vez. Leremos aqui a partir do verso 10 do capítulo 1. Primeiro capítulo da primeira epístola de João. Verso 10. Ele diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Em certa ocasião, havia uma campanha evangelística, se eu não me engano, em Santa Catarina. E eles resolveram espalhar outdoor pela cidade, com a mensagem, claro, que eles queriam transmitir. E então um outdoor completamente branco, escrito simplesmente uma frase dizendo o seguinte: Cristo é a resposta. Somente isso, dentro de um outdoor branco espalhado pela cidade. Em alguns locais da cidade, algum espertinho resolveu escrever no outdoor branco. E embaixo da frase, Cristo é a resposta, colocou então, mas qual é a pergunta? Num certo sentido, a gente se sente ofendido por quem, de alguma maneira, atingiu aí uma mensagem, uma campanha evangelística que com certeza estava sendo realizada. Mas de certa forma, quem escreveu tinha razão. Só existe uma resposta se existir uma pergunta. Sem perguntas, não há resposta. Está correto. A ideia de que Cristo é a resposta só faz sentido se tiver uma questão envolvida, anterior a isso. É por isso que esse texto que lemos é tão importante. Porque ao falar daqui, particularmente, da perspectiva, da concepção, do conceito que nós temos sobre o pecado, isso afetará diretamente a concepção que fazemos sobre Deus. A necessidade de Deus está ligada exatamente ao nosso reconhecimento de pecado. Se você eliminar esse lado da balança, a outra perde o sentido. Por que nós discutiríamos salvação se não existe necessidade da mesma? Por que discutir Jesus Cristo e toda a sua obra se na realidade não há necessidade nenhuma dela? Porque não existe pecado. É exatamente esse falso ensino que João está aqui suscitando e questionando, digamos, no início de sua carta. Ele escreve, como já vimos, para trazer a esses irmãos algumas, digamos, concepções, alguns propósitos bem definidos. Ele quer que eles tenham uma alegria completa. E na concepção de João, o pecado afeta frontalmente essa possibilidade de uma alegria que seja completa. Ele quer que nós tenhamos uma vida de santidade, para que não pequeis. Essas coisas eu vos escrevo para essa finalidade, foi o que lemos, acabamos de ler. Mas para uma vida de santidade, preciso, claro, uma concepção bem objetiva e bem concisa sobre o que o pecado é. E se por outro lado, na verdade, se ele escreve para que tenhamos certeza da vida eterna, não haverá essa certeza de que somos de Deus, de que pertencemos a Deus, como acabamos de cantar, não haverá certeza dessa vida eterna, a não ser que, de fato, exista diante de nós essa concepção clara de pecado e, obviamente, de salvação ou da obra redentora e salvífica de Jesus Cristo. Portanto, João está confrontando esse primeiro ensino, que é um ensino, claro, anticristão, mas que vem com uma roupa cristã, como é muito próprio naqueles dias e nos nossos dias. É muito comum alguém realmente se colocar como cristão e ensinar inverdades em nome de Jesus, tá certo? Isso não é novidade nenhuma, e neste caso, João está combatendo sim um pensamento filosófico que está por trás dessas palavras, mas essas palavras não são ditas por pessoas que, digamos assim, mais tarde nós veremos, eram consideradas não cristãs. João mais tarde vai dizer que eles eram dos nossos e saíram do nosso meio levando essa mensagem, levando esse, digamos,
falso ensino sobre o pecado. E é por isso que João faz exatamente essa argumentação, e uma argumentação baseada aqui na proposição que eles fizeram. Os irmãos devem se lembrar dos últimos 2 domingos. No primeira proposição, que está lá no verso 6, está sempre com a mesma estrutura. Ele diz: se dissermos que andamos, que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas. É a proposição que vinha da parte deles, ou seja, eu posso praticar pecado, até posso ter pecado em minha vida, mas o pecado não rompe minha comunhão com Deus, porque o importante não é o que eu faço com o meu corpo, etc. O importante são os sentimentos que eu trago no meu coração. O importante é o que a minha intimidade me diz. E isso era um pensamento trazido que João já combateu, como vimos. A outra vem logo depois, a segunda proposição, que é o fato, uma negação no verso 8, de que nós não temos essa natureza pecaminosa, como vimos domingo passado, essa inclinação para o mal. Ela não existe em mim. Eu não sou uma pessoa inclinada, ou não tenho, na verdade, um coração corrupto. E, na verdade, isso também foi proposto por João. Mas existe uma espécie de gradação aqui no que ele está falando. Cada proposição é mais grave que a outra. E a última é essa que acabamos de ver. Ele diz: se dissermos, no verso 10, que não temos cometido pecado. E como sempre dissemos, a estrutura de João não muda muito. Se dissermos isto, há uma determinada consequência para essa afirmação, e diante dessa realidade existe uma única solução, que é o que ele propõe logo depois. E é isso que vemos no texto que acabamos de ler, se o irmão puder observar. Qual que é a proposição? Se dissermos que não temos cometido pecado. Além de eu não, o pecado não alterar minha relação com Deus, além de eu poder perfeitamente conviver com Deus, porque na realidade em mim não existe nenhuma natureza pecaminosa, agora existe uma terceira afirmação: eu de fato não tenho cometido pecado. Percebam que o tempo verbal é diferente daquele que é proposto inicialmente. Anteriormente ele disse: se dissermos que não temos pecado, que eu não possuo pecado, que eu não possuo o pecado no singular na minha natureza, claro, pecaminosa. Mas no verso 10 eles estavam dizendo: se dissermos que nós não temos cometido pecado, ou seja, se eu disser que na prática, na conduta diária, não há pecado em minha vida, se eu negar o pecado que de fato está presente e contínuo em mim, eu não cometo pecado, ou seja, eu sou incapaz de pecar, ou melhor, eu adquiri uma capacidade de não pecar. Não sei se você já conviveu com pessoas que têm essa posição meio que gnóstica dos tempos de hoje, que tem sua origem lá atrás, começando aqui mesmo. E é mais ou menos isso mesmo. Eles acreditam que essa gnose, ou seja, esse conhecimento que eles vão adquirindo, vão os tornando cada vez mais elevados, cada vez mais capazes de não pecar, de não cometer erros, de não cometer falhas. Se eu estiver enganado, me corrijam, mas parece que a nossa sociedade ainda acredita que os erros das pessoas é fruto de ignorância. Ensine e ele para de pecar. Ensine e ele para de errar. Ensine e ele não vai cometer mais erros. O que existe de erro é porque falta educação. A pessoa cruza o sinal vermelho, estaciona na faixa de pedestre, faixa quadriculada, sabe? A gente quase não lembra que existe isso, mas para ali. E ele corrompe todas as leis de trânsito. Aí nós resolvemos isso como? Educação para o trânsito. E aí vamos resolver o problema. Porque o problema do erro está onde? Na ignorância. Então temos que fazer uma educação. A pessoa joga papel fora, derruba árvore, mata animal, como é uma notícia que está circulando aí agora na internet, da morte de vários animais numa cidade. E aí o que eu faço? Falta educação ambiental. Então dá educação ambiental e tudo vai correr bem, não existirá mais Brumadinho. Ilusão da nossa parte. Educação não nos livra do erro. Educação não nos isenta do pecado. E é isso que João está, na verdade, combatendo em certo sentido, e é isso que está sendo proposto, ou seja, não existe pecado, eu não cometo pecado, eu na realidade sou uma pessoa que não comete pecados. E eu não sei se você já conviveu com pessoas assim, por favor, só não cite o nome, meio arriscado, mas gente que não erra, gente que não falha. Um professor, amigo meu, dizia isso quando me dava aula ainda de aconselhamento pastoral, a famosa poimênica.
E eu me lembro dele dizer que ele reunia na casa dele um conjunto de amigos para jogar um dia da semana. Então jogava jogos de mesa, de salão, era brincadeira. E dentre os casais que se reuniam para jogar havia um que nunca perdia. E quando era aquelas de conhecimento, de imagem e ação, esse tipo de coisa, aí é que ele não errava mesmo. O cara era perfeito, nunca errava. A ponto de ele dizer de tanto que era uma pessoa chata. Porque não erra. Até o dia em que ele perdeu. O dia que ele perdeu, esse professor amigo meu disse que se colocou de joelho na sala e disse: obrigado, Senhor. Tinha que acontecer. Porque é difícil conviver com uma pessoa que não erra, que não falha, que jamais está equivocado, que sempre tem a razão, que sempre está certo. Pessoas assim geralmente não têm necessidade de se arrepender. Arrepender por quê? Ele não está errado. Pessoas assim não têm o costume de pedir perdão. Perdoar, pedir perdão por quê se eu não errei? O errado é sempre o outro. Ainda que nós não afirmemos categoricamente que defendemos, digamos, alguma posição filosófica como essa, na prática, muitas vezes nós vivemos como se os erros não fizessem parte da nossa vida. Nós negamos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. E dizemos então, e trazemos conosco a ideia que não estamos errados. Na prática é exatamente o que eles faziam. Eles negavam a existência de pecado em sua conduta. Nunca errei, nunca falhei. Em geral, são pessoas assim que também normalmente se magoam com mais facilidade, porque elas estão sempre certas, estão sempre corretas, e o errado é sempre o outro. Já contei essa história para os irmãos, mas deixe-me repetir, afinal de contas, não sei se vou encontrá-la outra vez nessa vida, espero que no céu sim, mas era zelador de uma igreja que eu pastoreei. Membro da igreja já de tempo. Mas imagine uma pessoa que nunca comete erro, nem falha. Nunca estava errado. Era difícil trabalhar com um zelador daquele jeito, porque você tentava corrigi-lo, mas sempre tinha uma alternativa, uma justificativa, e a culpa sempre era de outra pessoa, nunca dele, mas ele nunca errou. Mas era membro da igreja. E um dia eu preguei um sermão, não me lembro mais qual, talvez possa ser, até ser 1 João, quem sabe, mas preguei um sermão, e quando terminei o sermão, eu estava cumprimentando as pessoas à porta, e eu ouvi ele próximo de mim, conversando numa roda de pessoas, dizendo: olha, o sermão de hoje, e eu fui quase eu que caí de joelhos no chão e disse: graças a Deus, Senhor. Ele ouviu, o Senhor tocou o coração dele. Finalmente a mensagem falou com ele. E ele disse: olha, a mensagem de hoje, fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir. Não eu, mas o outro. Porque eu não tenho necessidade, eu não preciso. Ou seja, nunca, na realidade, o que é dito diz respeito a mim. É isso que João está dizendo. Se eu tiver essa conduta, se eu tiver essa forma de concepção, se é assim que eu vejo o pecado, se eu olho para mim e atenuo o pecado, dizendo que na verdade, às vezes não é que eu diga que eu não sou pecador, mas eu digo que eu sou um pecador menos pecador que os outros pecadores. Tá? Eu tenho uma classe, digamos assim, eu sou soft, aquela coisa mais elevada. Tá? Eu sou pecador meio top de linha, sabe? Aquela coisa de que eu, na realidade, não peco como os demais. Não importa, se eu nego a realidade do pecado em minha vida, eu estou exatamente dentro dessa situação. E aí sim, eu começo a ver as circunstâncias. E se isso é mais grave do que tinha sido afirmado anteriormente, aqui as consequências são muito piores. Segundo João, capítulo 1, verso 10, quem age assim faz a Deus mentiroso e contraria a palavra dele. Meus irmãos, isso não pode ser tomado como algo tão simples assim. Não estamos falando de um erro, digamos assim, sem maiores consequências. Quem nega o seu pecado está dizendo que Deus está mentindo, porque quem diz que pecamos é o próprio Deus e sua palavra. Não é, na verdade, a minha palavra contra a palavra da pessoa que diz que eu errei.
É a minha palavra contra a palavra de Deus. E eu estou afirmando que Deus está mentindo. Afirmo na prática. Afirmo, obviamente, no meu comportamento, mas eu afirmo que Deus está mentindo. É esse o problema. Eu não apenas rompo minha comunhão com Deus. Eu não apenas, na verdade, me engano, como diz o verso de número 6, 7 desse mesmo capítulo. Mas agora eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Porque diz Deus que eu sou realmente pecador e eu não sou. Eclesiastes, capítulo 7, por exemplo, verso 20 diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Deus diz isso. Se eu não peco, então quem está mentindo? Deus. É simples. E por isso que, na verdade, essa situação é tão grave. E qualquer pessoa que viva assim deverá enfrentar o juízo de Deus, porque eu afirmei com os meus atos que Deus está mentindo. Que a palavra dele não é verdadeira. Que eu não devo crer em tudo que ele fala, nem tudo que ele diz, nem tudo que ele afirma. Que a palavra não é inerrante e não é infalível, porque Deus falha. Ele disse que eu peco e eu não peco. Porque na realidade essa é a concepção que na realidade que eles propunham e que João aqui está realçando como algo que ofende diretamente a Deus. Eu estou tratando do atributo dele. Eu estou tratando o Deus verdadeiro como alguém que falsamente afirma aquilo que na realidade está contido em sua palavra. E o pior é que às vezes fazemos isso religiosamente. Às vezes fazemos isso espiritualmente. Nego que eu seja e que eu cometa pecados. Nego a minha conduta. Não confesso o meu pecado. Eu nego que tenho cometido esse pecado. Tá certo? Me lembra muito meu tempo de infância. Minha mãe, como já disse aos irmãos, teve a grande dificuldade de criar 6 filhos. A diferença do mais velho para o mais novo era são de 10 anos. Então, no prazo de 10, 6. E juntava aí mais alguns primos que ficavam em casa também. Então era uma maravilha. Aquilo não era uma família, aquilo era uma tribo reunida. De índio ainda, porque todo mundo descalço, só com short e aprontando o dia inteiro. Não tinha o que fazer, aprontava o dia inteiro. Eu me lembro que ela, quando ia corrigir-nos, reunia todo mundo. Minha mãe tinha o costume de corrigir do mais velho para o mais novo. E se o mais novo errou, todo mundo entrava na correção. Colocava fila. Eu era do meio, colocava fila assim, e começava então corrigindo do mais velho para o mais novo. Mas sempre que ela ia nos corrigir, ela conversava conosco. E eu achava interessante os nossos argumentos, os nossos justificativos. A gente sabia que não ia adiantar, ia apanhar de qualquer jeito, mas tudo bem. A gente tínhamos as nossas justificativas, talvez atenuasse a surra, né? Talvez pudesse servir como atenuante. Mas de qualquer maneira tinha justificativas. E quando ela perguntava ao mais velho, por que você fez isso? Foi ele. E quando chegava no último, mas a ideia foi lá do primeiro. Quer dizer, um dá a ideia, o outro faz, todo mundo participa, mas o erro e a culpa não é minha, a culpa é do outro. Às vezes eu tenho a impressão que o tempo passa, a gente cresce e a gente não muda. Quando estamos diante de Deus, Senhor, eu errei, mas a ideia não foi minha, tá certo? Senhor, a culpa não é minha, foi Ele que mandou. Nós começamos a encontrar argumentos para dizer a Deus que nós não somos responsáveis. Perdoem a palavra, mas ela é a palavra correta pelas besteiras que fazemos. Nós nos metemos em cada enrascada e depois nós dizemos que a responsabilidade não é minha. E eu nego exatamente o Deus que eu confesso. Eu nego a palavra dele. Mas pela graça de Deus, João continua no texto nos dizendo que a resposta para o pecado não é negá-lo. E observe então qual a resposta ele oferece então. Verso 1 ele diz: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. O propósito do Evangelho, o propósito da carta que ele escreveu, o propósito da palavra de Deus é o mesmo.
é exatamente nos livrar desse pecado, é nos fazer com que não erremos, com que não falhemos, ou melhor ainda, com que não pequemos. Esse é o propósito. Embora seja esse o propósito, Deus sabe que em virtude da nossa natureza nós havemos de pecar. Por isso ele diz, se alguém pecar, diz o verso de número 2, se todavia alguém pecar, então nós temos a resposta de Deus. E a resposta de Deus é simples. Cristo é a resposta. Jesus é a resposta. Simples assim. E talvez possa parecer, digamos, simples demais para a sua concepção, para o seu, digamos assim, já conhecimento de Bíblia e de teologia, mas observe que João faz 3 afirmações sobre Jesus de grande importância nesse texto para nós, e que tem direta relação com o que você pensa sobre o pecado. 3 afirmações. Primeiro, ele diz, ele é o nosso advogado, junto ao Pai. A palavra literalmente é paráclito. Você lembra do paráclito lá, do Evangelho de João? Aqui também é. Paráclito é literalmente aquele que é chamado para estar ao lado. E por isso serve tanto para traduzir-se como consolador, como tem lá no Evangelho de João, eu vos enviarei um outro consolador, e o outro consolador é outro paráclito, literalmente, como serve também para este caso, em que alguém está ao meu lado, defendendo ou intercedendo por mim, e por isso ele é chamado de meu advogado. A palavra tem essas 2 aplicações. Não significa que o Espírito Santo era advogado, e que Jesus agora é o advogado. Embora as palavras sejam iguais, os papéis aqui são diferentes. O Espírito Santo é o nosso paráclito, tá certo? Ele está ao nosso lado para nos ensinar sobre Jesus e por isso para trazer-nos conforto, ânimo, consolo. Por isso ele é chamado de Consolador, mas é o nosso paráclito, é o que está ao nosso lado. Contudo, observe que neste caso, o outro paráclito aqui, que é Jesus, ele está junto ao Pai e não junto a nós, neste caso. Junto ao Pai para interceder, é exatamente aquele que está ao lado do Pai para interceder a nosso favor, ou seja, para de fato dizer a Deus exatamente, ou interceder e advogar a nosso favor. E o interessante nesse texto é que o papel de Jesus não é, na verdade, negar o nosso pecado. Jesus não vai dizer que estamos absolvidos porque somos inocentes. Ele vai dizer que estamos absolvidos porque somos culpados. Porque não é, na verdade, uma inocência que é advogada, mas é um sacrifício. É Ele, na verdade, que demonstra ao Pai como, na verdade, como os nossos pecados estão pagos e as nossas dívidas estão quitadas. Creio que já comentei com os irmãos esse detalhe do texto bíblico, que aliás muito interessante, muito bonito até. Mas quando você lê, a carta de Paulo diz isso, que Jesus arrancou o nosso escrito de dívida, não sei se os irmãos se lembram, lá em Colossenses, e encravou na cruz. Arrancou de onde? Da cela. O costume daquela época era, quando eu era condenado, caía nas mãos da Lava Jato, ia, claro, responder na prisão os meus atos, a minha pena e a minha falta era escrita num pergaminho, e isso era chamado escrito de dívida. E essa dívida, essa pena, ela era colocada na porta da minha cela. Quando eu cumprisse a minha pena e ganhasse a liberdade, era retirado aquela escrito de dívida, e atrás estava escrito então que eu havia cumprido a minha pena. Uma palavra grega, tetelestai, que a minha pena foi cumprida. Curioso, porque quando Cristo foi crucificado, suas últimas palavras foram: está cumprido. Tetelestai. O seu escrito de dívida, a sua pena e a minha, ele arrancou. E no verso ele escreveu: está pago. A culpa não existe, não porque eu seja inocente, mas porque ele pagou exatamente a minha pena e a minha culpa, e a minha dívida.
E é isso que Paulo quis dizer, e é exatamente isso que João está dizendo. Ele é o nosso advogado, mas não para declarar você inocente, não para dizer a Deus e mostrar a Deus o quanto você é bonzinho, não para dizer para Deus o quanto você se esforça para fazer o bem, mas para dizer: eu morri por ele, e por essa razão ele é absolvido. Mas não porque não tenha cometido pecado. Deus nunca negou a realidade do nosso pecado. Deus nunca escondeu isso de ninguém. Os maiores heróis bíblicos carregam consigo os maiores pecados que conhecemos. Deus não esconde de ninguém que somos pecadores, mas é exatamente a obra de Cristo e a sua ação, sua cruz, que na verdade nos inocenta. Segundo, ele não é apenas o nosso advogado, mas veja bem, ele diz: Jesus Cristo, o justo. Percebam, se o meu português lá da minha professora da 8ª série não falhar agora, o texto é com artigo definido aí. Ele não disse Jesus Cristo, um justo, ou simplesmente Jesus Cristo justo, apontando para, quem sabe, aí atributo dele, mas ele está dizendo Jesus Cristo o justo. Significa que não existe outro, só existe um, e que ele precisava ser justo para que de alguma forma esse pecado pudesse ser de fato, ou essa graça pudesse ser imputada em nós e o nosso pecado imputado nele. Ele é o justo, significa que somente ele é justo, e Deus, que é o justo juiz, julgará. Por isso é que lá acima, como lemos semana passada, se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e Deus é justo, porque Ele nunca inocentou a nossa falta, Ele nunca inocentou o nosso pecado. Na vinda para casa hoje, para a igreja hoje, agora à tarde, vim ouvindo um cantor que eu gosto muito, chama Jesus Adriano Romero. Tá? Um mexicano que mora nos Estados Unidos, é pastor e é compositor. Eu gosto muito das músicas dele, e ali eu vou ouvindo, e de vez em quando acho até que falo espanhol, porque eu consigo entender alguma coisa. Mas gosto muito das suas músicas e suas letras, particularmente no CD que está ali no carro, que já deve ter rodado aí por volta de umas 1.500 vezes, mas particularmente tem uma música que ele diz em português traduzido: se eu estivesse ali. E durante toda a música ele diz: sim, pensando melhor, eu estava ali. Foram minhas mãos que crucificaram meu Senhor, foram os meus pecados que cravaram espinhos na sua cruz. Eu estava ali. Fui eu que assisti Cristo ser morto na cruz. Fui eu que vi o seu sofrimento. Esse pecado é meu. O que Romero quer dizer é que os nossos pecados, meus irmãos, foram pagos. Deus não fechou os olhos, Deus não colocou panos quentes, Deus não colocou debaixo do tapete os seus erros e os meus erros. Ele os levou para a cruz. E Jesus pagou o meu pecado. E Ele o fez, porque Ele é justo. Somente Ele poderia fazer isso. Somente aquele que não traz consigo o pecado, o único que é justo. O justo pelos injustos. Aliás, é isso que deveríamos entender. Tão importante que é. Porque eu tenho a impressão que às vezes nós julgamos claramente que os nossos atos é que nos inocenta. Como eu já disse aqui, a gente faz oração de confissão e bacana, vou para casa perdoado porque eu confessei o pecado. Que diferença isso faz das religiões idólatras que condenamos? Nenhuma. É a mesma coisa. Eu estou confiando em mim, confiando na minha conduta ética, moral, confiando na minha capacidade, confiando nas minhas boas obras, que seja, confiando exatamente no meu comportamento. Se eu faço bem aos outros, Deus irá me perdoar. Esse conceito que trazemos equivocadamente. Não somos justos, justo é Cristo. Em outras palavras, quem se arrepende perfeitamente? Jesus Cristo, o justo. Lá no batismo de João, quando Jesus compareceu diante de João Batista e se arrependeu, ou se batizou no batismo de arrependimento, estava arrependendo perfeitamente, porque o meu arrependimento é imperfeito. Quando Deus olha para mim, vê o arrependimento de Jesus em meu lugar.
Quem venceu a tentação? Ele, não eu, porque ele venceu em meu lugar. Quem cumpriu a lei em todo o seu decálogo, sem descumprir nenhum item da lei? Ele, porque eu quebrei todos os mandamentos, e essa é a verdade. E ele cumpriu perfeitamente. Quem foi, na verdade, que morreu e foi condenado? Foi ele. Por isso a morte dele é perfeita e a minha não. Quem, na verdade, ressuscitou e venceu a morte em meu lugar? Foi ele. Ou seja, ele faz absolutamente tudo em meu lugar. Por isso é que eu não posso confiar em mim, e é por essa razão que essa frase é tão importante. Eu tenho um advogado diante do Pai, sim. E esse advogado é Jesus Cristo, o justo, sem pecado. E mais do que isso, ele acrescenta dizendo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Ele é a propiciação. A palavra propiciação nos traz algumas dificuldades. Alguns autores, inclusive, nem preferem traduzir com outra palavra, porque dizem que não pode ser isto. Propiciação era uma palavra usada a partir exatamente das religiões, digamos assim, contemporâneas. A palavra é simples. No português, propiciar significa tornar alguém propício. Lembra-se da oração do publicano que batia no peito e dizia ser propício? Isso significa propiciação. É tornar um Deus irado propício ou favorável a mim. Isso é propiciação. Então o sacrifício é feito para atender o desejo desse Deus, para que esse Deus olhe para mim de maneira favorável. É bem verdade que as divindades da época eram caprichosas, cheias de gosto, cheias de egoísmo e etc. e tal, e essas divindades exigiam coisas que eram propiciadas para que elas pudessem olhar para esses homens de maneira favorável a essa concepção que eles tinham. Por isso que algumas pessoas acham difícil, Deus não pode ser propiciado, ou seja, Deus não pode necessariamente se tornar propício a mim. Mas veja bem, Deus tem sim, a razão de ser propiciado, porque Deus é um Deus irado. O meu pecado causa ira em Deus, e eu preciso aplacar a ira desse Deus. Eu preciso conter esse Deus irado. Eu acho que é uma concepção errada que se faz hoje. Ainda essa semana eu ouvi uma música que o meu filho me mandou para eu ouvir, e o cara estava falando que para ele Deus, o amor é Deus. O amor não é Deus, Deus é que é amor, mas amor nunca foi Deus. E essa ideia, na verdade, que as coisas são assim mesmo, né? Que na realidade você não tem a necessidade de um Deus irado, que Deus é apenas isso, amor, bondade, misericórdia. Não, Deus tem sua ira justa e santa e manifesta essa justiça sobre nós. E é por essa razão que precisa haver uma propiciação. Precisa haver um sacrifício que aplaque a sua ira. E aí vocês já sabem qual é a propiciação. Aliás, o texto é mais profundo do que isso. Cristo não é apenas o propiciador, Cristo não é apenas a própria propiciação, mas Hebreus capítulo 9, verso 1 ao verso 5, o autor de Hebreus vai dizer que Jesus é o hilasterion. Literalmente, Jesus é o propiciatório. E você não deve como saber, claro, nem todos precisam saber, eu tenho a obrigação de saber o que é um propiciatório, a não ser a partir de hoje que você vai ouvir, afinal de contas, o que é um propiciatório. Deus mandou construir uma arca. Os irmãos se lembram? Dentro da arca da aliança, Deus mandou colocar a vara de Arão e a tábua da lei. Esta quebrada por nosso comportamento e conduta, pela conduta do povo de Israel. Sobre essa arca da aliança haviam anjos moldados em ouro, querubins, e claro, a tampa que fechava. Pois essa tampa que fecha a arca da aliança se chama hilasterion, ou se preferirem, propiciatório. Por quê? Porque dentro da aliança que Deus estabeleceu conosco, da arca, que é o símbolo dessa aliança, está a tábua dos 10 mandamentos. Qual deles nós não quebramos? Todos. A aliança está quebrada. Então Deus olha para a arca e vê na arca uma aliança que foi realmente quebrada pelos homens. Mas antes de olhar para a arca e ver a aliança, Deus vê o propiciatório. E é exatamente sobre esse propiciatório que o sacerdote aspergia o sangue. Pois Deus vê o sangue,
antes de ver a aliança quebrada. Dá para entender por que Jesus é chamado de propiciação? Ele é o propiciador, ele é o próprio ato de sacrifício que faz a propiciação e torna Deus propício a mim, pois ele também é a tampa que na verdade impede que Deus olhe as tábuas quebradas, a não ser pelo filtro do seu sangue derramado, pelo sangue que foi aspergido. Por isso é que Deus é propício a mim e a você. Não sei se você percebe a importância do que João está dizendo aqui. Jesus não é apenas o nosso advogado, não é apenas aquele que é justo e por isso pode oferecer um sacrifício e uma propiciação, mas ele é o próprio propiciador. Pense, pare um pouquinho. Daqui a pouco você vai para casa, vai fazer aquele lanche bacana. Dia de domingo deve ser pizza à noite. Mas aí você vai fazer aquele lanche. Aí você vai se deitar. E se você for um cristão, antes de você deitar, você faz o quê? Ora. Aí você pede a Deus, para que Deus te abençoe amanhã. E a pergunta é, por que Deus vai ser favorável e propício a você? Porque você foi um cara bacana a semana que passou, não foi? Porque você não cometeu pecado. Semana passada eu não falei mal de ninguém, Senhor. Não pensei mal de ninguém. Senhor, não magoei ninguém. É assim? Não. Deus vai atender sua oração porque Cristo propiciou a ira de Deus. E Ele olha com favor para nós, porque o sangue foi derramado, porque houve uma propiciação. Senão, sairíamos daqui não com segurança e paz, mas com medo do que irá nos acontecer, porque sobre nós está aos olhos de um Deus irado. Isso só não acontece com você, meu irmão, por causa de Jesus Cristo, o justo. Enfim, podemos nós, de novo, agora sim, responder a pergunta. Cristo é a resposta. Mas qual é a pergunta? A pergunta é: que solução temos nós para o pecado que não seja Cristo Jesus? Para esse mal que na verdade está dentro de mim. Que solução eu tenho para resolver o problema do mal que me inclina? E como diz o texto da Escritura, muitas vezes até o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer. E quando eu peco, e vamos ser francos, a gente peca com gosto. A maioria dos pecados não cometemos resistindo ao pecado, a gente peca com vontade. Qual a solução para a minha vida? Porque eu acabei de orar e pedir ao Senhor que me perdoe, me arrependi sinceramente e decidi nunca mais cometer esse pecado, mas a impressão que eu tenho é que eu vou cometê-lo antes que a noite termine. Que remédio existe para o pecado que há em nós? É essa a pergunta. E a resposta de Deus é simples. Jesus Cristo, o justo, o nosso advogado, junto ao Pai, que é a nossa propiciação pelos nossos pecados e pelo pecado do mundo inteiro. Ele sim é a propiciação para o pecado. Essa é a solução de Deus. Ou em resumo, você pode ir embora para casa confiando em você mesmo, confiando na sua, digamos, bondade, confiando na sua, digamos, paciência, confiando no seu domínio próprio, confiando na sua sabedoria, confiando exatamente no seu grande amor por todas as pessoas, confiando nos seus atos, confiando nas suas obras. Afinal de contas, você faz muita coisa boa para muita gente, doa muita coisa, geralmente roupa usada, né? Mas confiando que você faz a maravilha das maravilhas para todo mundo. Vá e tente dormir com isso. Tente olhar no espelho. Tente olhar nos seus olhos. E diga para você mesmo que você não peca. Diga para você que você não comete pecado. Diga para você mesmo que você é perfeito. Diga que você não erra. E depois, pode me ligar amanhã para dizer se você conseguiu dormir.
Só há uma solução para o seu e para o meu pecado: Jesus Cristo. Confie nele, na obra dele, na pessoa dele, na propiciação dele, no sangue dele, na cruz dele. Deus só vai olhar para mim e para você amanhã com um olhar favorável e gracioso, porque Jesus Cristo, o justo, é o nosso advogado ao lado dele. E vai dizer ao Pai que ele morreu por mim e por você. E é por essa razão que nós podemos dormir em paz, levantar em paz, trabalhar em paz e conduzir a nossa vida nessa luta intensa que temos contra o pecado, mas que venceremos, porque Cristo venceu por nós. É a isso que João chama de Evangelho, e esta é a mensagem que ele anuncia. Dela depende a sua alegria, dela depende a sua santidade, e dela depende a sua certeza, a sua segurança de que você está em Cristo Jesus. Eu espero que assim que você se sinta esta noite, feliz, alegre, plenamente alegre, não porque falta algumas coisas nessa vida, que sempre vai faltar alguma coisa, a gente nunca está satisfeito, né? Você compra um carro e daí a pouco você está olhando na rua e querendo um Volvo, né? Tem que ser. Porque nunca está completo. Não por isso, a vida vai ser assim mesmo. Sua alegria vai ser completa, porque Jesus Cristo, o justo, é a minha alegria. E nessa confiança nós podemos de fato caminhar, servir ao Senhor, dormir em paz, viver uma vida de santidade que nos une, porque o pecado nos separa, e principalmente poder usufruir da graça, da comunhão do Deus, andar na luz, porque Ele é luz. E que esse seja o conforto do nosso coração esta noite, e espero que nós saiamos daqui confiando nele, e não mais em nós. Que Deus nos abençoe assim. Quero concluir, meus irmãos, cantando um hino que também é muito conhecido nosso hinologia, mas que faz uma referência clara a essa mensagem, a única mensagem que realmente nós devemos anunciar. Sobre a estação da regência, vamos entoar o hino de número 266, 266.